Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero hoje pedir a permissão de Deus, quero agradecer por esse momento de eu estar hoje aqui presente para passar essas informações, ou seja, transmitir um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo da vida. Porque conhecimento só tem validade quando é transmitido de uma mente para outra, mas precisa também que essa outras pessoas esteja focado, esteja empenhado em entender e fazer se entender que esses conhecimentos têm muito prestígio para a sua vida, principalmente para o futuro. Nós só temos o aqui e agora, o passado não volta. O futuro é uma probabilidade. Então, nós vivemos o aqui e agora. É neste momento que nós precisamos adquirir todos os nossos conhecimentos, adquirir as nossas habilidades, sempre almejando o futuro. Porque quando ele chegar é agora e ele chegando nós estamos preparados. Nós nunca nascemos andando nem falando, ou seja, precisamos de outras pessoas para nos auxiliar. Quem são os primeiros auxiliadores? São os pais propriamente ditos, ou outras pessoas que ali em volta. Mas depois que nós crescemos, nós começamos a desvincular e achar que essas pessoas não são importantes, mas é por natureza humana e a gente vai refletindo sobre todo esse contexto, sobre essa realidade. E hoje eu separei esse dia lindo e maravilhoso. Quero aqui deixar essa mensagem. São várias mensagens, ou seja, várias histórias, ou seja, várias metáforas que eu quero contar, que são histórias motivacionais que faz às vezes a gente pensar fora da caixa e de uma certa forma a gente começa a buscar novos horizontes. Eu não sou uma pessoa para transformar a vida de ninguém, porque quem transforma a sua vida é você mesmo. É através das conversas, é através das informações que a gente vai passando e as pessoas lá no fundo sente que é a hora de plantar a sua semente para fazer a sua transformação. É assim que você muda, é assim que eu mudo, porque ninguém muda ninguém, ninguém motiva ninguém. Você só vai fazer isso a partir do momento que você se achar, ou seja, que chegou a sua hora. Você planta uma semente, vai ter que passar pelo processo, todo o processo biológico daquela semente para que ela possa vir brotar. Ou seja, primeiramente ela está fortalecendo as suas raízes. Quando você olha para uma árvore linda e maravilhosa, cheia de frutos, ali você pode ter certezas que tem raízes profundas e saudáveis, assim na nossa vida. Mas muitos de nós só queremos mostrar a parte visual, a nossa parte interna, nós, ou seja, usamos a máscara para que as pessoas não entendam como que nós somos. E isso você lá na frente vai trazer uma série de dificuldades. Por exemplo, a árvore não se alimenta dos seus próprios frutos. Isso é uma realidade, ou seja, a árvore produz frutos em abundância para, ou seja, alimentar outros seres e também deixar ali a sua parte genética, ou seja, as suas sementes, para que essa semente possa germinar naquele local ou em outras localidades, na qual as espécies, não só os seres humanos, mas como as outras também, até o vento propriamente dito, vai levando essa semente para outros locais e lá essa semente pode germinar e produzir uma árvore igual ou semelhante àquela, e lá também vai ter fruto para outras espécies alimentares e também para abrigo, também para outros seres ali aproveitarem das suas sombras, e também essa árvore vai ter um papel muito importante no sistema biológico, transmitir ali, ou seja, produzir água através dos vapores, aonde ela traz ali do lençol freático as suas águas, e assim
ela vai levando isso para lá na frente produzir esses frutos, essas sementes, também voltar em forma de chuva, aquela água que foi evaporada. É assim o processo das árvores. Também nós, seres humanos, nós devemos também ter essa sensibilidade, esse coração bondoso, aonde a gente pode transbordar na vida das outras pessoas. Mas tem pessoas que são, de uma certa forma, a gente usa umas palavras às vezes pesadas, são pessoas arrogantes que acham que só ele que pode se beneficiar de certas coisas. E nós não estamos no universo só, nós precisamos da colaboração do outros ou de outros para sobreviver e para alcançar os nossos desejos e nossas realizações. Então, a partir do momento, vamos ser que nessas aves, vamos transbordar na vida das outras pessoas. Não estou dizendo aqui que é para você pegar o seu esforço que você fez, que você realizou, e entregar de mão beijada para outras pessoas. É ensinar aquelas pessoas como ela desenvolver essas habilidades. Se alguém passa na frente da sua casa pedindo uma porção de semente para se alimentar, o que que você deveria fazer? Ensinar aquela pessoa a cultivar com sua sabedoria, com sua inteligência, com seus dons que na qual Deus te deu, você transmitir isso para as pessoas, porque ela ainda talvez ela não saiba, e mesmo que ela saiba, se ela acha quem vai dar essa semente com mais facilidade, ela não vai colocar a mão na massa, e nada vem assim fácil. A gente tem que ir lá, limpar aquele terreno e produzir os nossos próprios alimentos, ou seja, o alimento vem exclusivamente do campo, ou seja, da terra, para que possa alimentar esses bilhões de pessoas que existem hoje no planeta, e fora as outras espécies, que na qual todas as espécies são movidas à energia. De uma certa forma, é preciso adquirir esse combustível para que possa se locomover ou mesmo fixo no local, mas precisa desse combustível, dessa energia para se desenvolver. Assim como as plantas precisam da energia do sol, precisa do solo para produzir os seus próprios alimentos, que na qual, como biólogo eu sou, nós falamos que as plantas são seres autrótrofos, ou seja, elas mesmas produzem os seus próprios alimentos e transborda isso para outras espécies. Tanto é que se as plantas forem extintas do planeta, as vidas também serão, porque toda a parte que vem dos alimentos são produzidas principalmente através dos vegetais. Também quero contar hoje uma metáfora muito interessante sobre o lenhador. Certa vez um lenhador estava lá, ele era aquela pessoa humilde, nem pensava em riqueza aparentemente, ia lá todos os dias com seu machado, ia lá cortar aquelas lenhas, porque antigamente era tudo na base manual, e aí ele cortava aquela lenha. Quando foi certa vez ele recebeu, ou seja, uma proposta para levar uma carga dessa lenha para um ricaço lá da cidade, onde ele tinha uma churrasqueira que era a base de lenha, precisava colocar ali, ficar muito tempo, até virar aquelas brasas para fazer o churrasco propriamente dito. Hoje é mais modernizado, já é mais na base do carvão, mas naquela época ainda era na base da lenha, como tem localidades que ainda faz esse processo a lenha. Só que também pela a parte ambiental hoje já vem restringindo sobre esse processo, também tem que ter muito cuidado em áreas como se vai colher essas lenhas, ou seja, mas essa história das antigas, para a gente entender e trazer para a nossa realidade esse processo biológico, e eu quero contar essa historinha para vocês, desse cidadão que ele ali naquela simplicidade, cortando lenha, mas ao ele chegar na casa daquele ricaço, ele viu aquela mansão extraordinária. E ele ficou imaginando e falou para si mesmo, falou, eu gostaria de ser um ricaço, um rico desse tipo, que era para mim poder ter uma felicidade. E aí ele ouviu uma voz interna dizendo assim, o seu pedido foi aceito.
Ele aparentemente não entendeu, voltou para casa com o seu burrinho, chegou lá na sua casa, de quando ele avistou aquela palhoça que ele tinha, digamos assim, ele tinha ali diante dos olhos dele uma mansão. Ele ficou sem acreditar, com tanta beleza, piscina, áreas de lazer, churrasqueira, igualmente a casa que ele estava lá fazendo aquela entrega da lenha na qual ele tinha levado. Ele ficou ali paralisado por algum tempo e ele entendeu aquela voz que veio ali internamente que o pedido dele tinha a ser aceito. Ele ficou ali feliz por aquele tempo, não precisou mais ir cortar lenha aqui naqueles períodos, ficou ali fascinado com aquela vida de rico, mas uma vida ainda vazia, porque ele não estava acostumado. Nosso cérebro precisa acostumar com essa realidade. E ele não estava acostumado com aquela vida que ele estava vivendo, ou seja, sair de uma vida de lenhador, de um cortador de lenha, para estar dentro de uma mansão. Ele não sabia nem como fazer as realizações de tudo aquilo. E ele ficou se observando ali por um tempo, e ali era essa mansão, era próximo de uma estrada. De repente, ali, com uns dias depois, ele está lá na janela, olhando, admirando aquela paisagem. De repente passa uma carruagem. Antigamente era tipo, né, os transportes, animais, aquelas charretas, as carruagens. E ele observando, e ele viu lá um rei, todas aquelas pessoas em volta, aquele segurança, aquelas pessoas do alto escalão, tudo rodeado naquele rei, tratando ali, digamos assim, como um rei mesmo, propriamente dito. E ele ficou fascinado, ele pensou assim: eu na verdade gostaria de ser um rei. Nesse momento, ele se viu dentro de uma carruagem, ou seja, sendo um rei. Ali, todo mundo ali transportando aquele rei, e ele ali sendo tratado, mas de repente o sol estava muito quente. Ele com aquelas vestimentas ali, diversas roupas, ele ficou ali, não estava acostumado. Pô, a pessoa quando é simples, anda ali descalço, anda sem camisa, digamos assim, e ele com aquele monte de roupas ali já estava suando igual um cuscuz. Aí, né, ele pensou, olhou assim, né? Eu gostaria mesmo de ser o sol. E de repente ele se tornou o sol. Se tornou o sol e começou, né, a mandar luz, energia para o planeta. Aí ele ficou ali por muito tempo. De repente ele está naquele processo lá, feliz da vida, e quando de repente passou umas nuvens à frente do sol, ou seja, ia ter uma chuvalhada, e ali tapou, a luz não conseguia penetrar dentro das nuvens. A gente sabe quando está chovendo, a gente não tem a visão do sol, a gente sabe que ele está lá. Depois daquela tempestade, ele vai voltar com seus brilhos maravilhosos, mas naquele momento a luz é impedida. Foi na hora que ele realmente mudou de ideia. Eu gostaria mesmo de ser aquela nuvem, porque de lá eu estou vendo as terras, de lá eu estou vendo as plantas, de lá eu estou vendo toda a paisagem. De repente ele se transformou naquela nuvem. E quando ele está naquela nuvem ali, né, chovendo para tudo quanto é lado, ele olha lá na montanha, tinha uma árvore, tinha um lenhador debaixo daquela árvore. E aí, né, passando, e ele, quanto mais a chovia, mais ele ficava protegido. Ele falou: na verdade, eu gostaria mesmo de ser aquela árvore. E de repente, um pedido dele foi aceito. E foi, né, daí ele ficou, virou aquela árvore. Daqui a pouco, né, a chuva passou, aí vem aquele lenhador lá com o seu machado nas costas, chegou naquela árvore linda e maravilhosa, deu ali umas golpeadas de machado, e a árvore foi abaixo. E ele foi e falou: andei para tudo quanto é lado, mas na verdade o mais potente é o lenhador que chega com o machado. Eu gostaria mesmo de ser um lenhador. Nesse momento ele foi, o pedido dele foi aceito. Ou seja, contei toda essa metáfora, essa história que transbordou, andou para tudo quanto foi lado, saiu do ponto zero, fez todo o percurso, teve os seus
no seu auge e depois voltou. Assim somos nós, ou seja, muitas pessoas estão nisso. Se elas hoje, e sai daquele ponto, principalmente as pessoas de mentalidade fixa, as pessoas ali que não têm aquela mentalidade pobre, que não sabe lidar ainda com os seus recursos, provavelmente ela vai querer desejar algo que na verdade o desejo dela está naquele local. Você viu que esse cidadão precisou andar por todos os lados, se transformou, ou seja, num rei, no sol, nesse todo-poderoso que ilumina o planeta, e acabou voltando ser o lenhador. Ficou feliz da vida indo lá cortando as suas lenhas todos os dias. Ou seja, a sua felicidade está dentro de você. Você não precisa buscar felicidade lá fora, porque lá fora você não vai encontrar felicidade. Porque quando você decide ser feliz, você já tem a felicidade dentro de você. É difícil a gente entender isso pela primeira vez, assim como eu ouvi isso lá na minha época de faculdade, quando alguém falou isso para mim, eu fiquei assim, não, essa pessoa, ou seja, um colega de sala, essa pessoa só está ficando maluca, porque a gente, principalmente jovem, ali na fase de 20 e poucos anos, a gente quer o que? Construir uma família, ter filhos, ter esposa, ter carro, ou seja, isso é a nossa felicidade, na qual nós imaginamos. Só que depois você vai vendo que o tempo vai passando e não é nada disso. A felicidade está dentro de você. Então cuide de você mesmo, seja feliz do jeito que você é. Agradece a Deus por Ele te dar essa oportunidade. Eu sempre gosto de falar nos meus vídeos que a probabilidade de você e eu estar aqui foi 1 em 400 trilhões. É isso mesmo. Você não ouviu errado. 1 em 400 trilhões a probabilidade entre homens e mulheres férteis de você hoje estar aqui. Foi uma competição extraordinária. E aí eu quero dizer para vocês que a partir do momento que nós estamos aqui, nós se entregamos, não cumprimos o papel que Deus nos proposicionou, abandonamos os nossos projetos porque achamos que o projeto das outras pessoas tem mais sucesso. E na verdade, se você não refletir sobre você mesmo, sobre as suas realizações e parar de colocar expectativa nas outras pessoas, você nunca vai ter felicidade na sua vida. Quando eu entendi isso, foi libertador. Eu sei que é difícil, precisa passar por muitos estudos, por muito treinamento, até a sua mente adaptar com isso, porque o nosso cérebro ele é treinado. Se você não treinar, ele vai ficar na zona de conforto, porque os seres humanos veio aqui para poder economizar energia, ou seja, fazer o mínimo possível, mas a partir do momento que você faz além daquilo porque você treinou o seu cérebro vai ficar fascinado, você vai fazer todos os dias. É por isso que tem pessoas que têm sucesso e outras não. São nas ações, não é simplesmente pelo período, porque se você analisar, o dia vai ter 24 horas. Tanto a mesma quantidade, Deus te dá 86.400 segundos todos os dias, 1.440 minutos, 24 horas, e você não aproveita, depois você reclama. Com o que você está gastando o seu tempo? Porque o tempo, você que vai definir a sua estratégia, a sua vida é pelo tempo. O tempo é quem vai definir quem nós somos. O que você está fazendo com o seu tempo? Está desperdiçando, está jogando fora, nas bobeiras, nas fofocas, assistindo programas que está poluindo a sua mente, você batendo palma. Eu vejo gente dando risada com vídeo cacetada da miséria dos outros. As pessoas dessa tem alguma expectativa de sucesso? Quase zero, entendeu? A não ser que mude a sua mentalidade. Quero também falar para vocês sobre outra metáfora que é também do lenhador. Ou seja, existe várias histórias. E aqui era um senhor de idade, um velho lenhador, e aí todas as competições ele ganhava. Ele não perdia nenhuma competição.
ele era aquele senhor já bem de idade, lá por volta de 70, 80 anos de idade, mas todos que chegava, que desafiava, ele ganhava a disputa. Era um sábio, ele sabia das estratégias, porque o trabalho propriamente dito não é aquele trabalho que você vai suar, é o trabalho que você vai usar da sua mente, são as suas ações. E chegou um jovem lá para poder fazer essa disputa com ele sobre essa cortança de árvore, ou seja, é proibido hoje, mas lá na época ainda era liberado, ou seja, não tinha as leis, porque nós só podemos fazer o que a lei autoriza. E aí nós temos que trazer essa história, mas também conscientizando que hoje depende muito do processo ambiental para que você possa estar cortando essas árvores, porque nós sabemos que são os seres mais importantes. Mas essa história das antigas, lá do passado, só para fazer essa contextualização e nos motivar a ir em busca de nosso sucesso. E aí, esse velho lenhador enfrentou, aceitou o desafio daquele jovem, se prepararam para essa competição. No dia marcado, estava lá todas as pessoas assistindo, e de repente começou aquele jovem lá com seu machado, era golpeando, e ali naquela correria, e o senhor de idade foi lá, pegou, ficou trabalhando de boa, tranquilo, como fazia todos os dias. Não mudou nada, só porque era uma competição. Porque assim, se você treina o seu cérebro vai fazer do mesmo jeito, em casa, na rua, em qualquer local. Você não precisa correr. Faça igual a tartaruga, vá tranquilo que você consegue. Sempre falo que a direção é mais importante do que a velocidade. E esse senhor começou ali trabalhando, em volta e meia aquele jovem lá, desesperado, trabalhando, olhava o senhor de idade lá, descansando, ou seja, sentado, de boa, tranquilo, e o jovem lá, cepando o machado à torta e à direita, de qualquer jeito, sem olhar na força. Quando foi no final do dia, foram medir a produtividade, e novamente o senhor de idade tinha ganhado a competição, mesmo tirando aqueles momentos para ficar sentado. O jovem não entendeu, pediu para que ele explicasse o motivo pelo qual ele tinha vencido, porque enquanto ele trabalhava desesperadamente, o senhor muitas vezes estava sentado. Ele falou, refletiu bem calmamente, usando toda a sua inteligência emocional, falou: caro jovem, você trabalhou o tempo todo desnecessário, o tempo todo usando as suas forças, gastando as suas energias desnecessárias. Eu observei, você não parou nenhum momento para afiar o machado. Se você não tiver ferramenta apropriada, adequada para tal, você vai patinar e não vai conseguir sair do local. Eu não. Quando eu estava lá, sentado, como você está dizendo, eu não estava sentado, eu estava afiando meu machado. Quando eu chegava, eu dava 2, 3 golpes, era mesmo que você já ter dado 100, você gastando as suas energias. Então aprenda que para poder vencer, não é às vezes só pelo esforço. O esforço também vai ser importante, mas é pela inteligência, é usando as ferramentas certas nos momentos certos. E para que eu trouxe essa história? É assim ou não é que muitas pessoas fazem? Sai desesperado por cima de pau e pedra, que é o ditado popular que, na qual nós falamos, e acaba de uma certa forma se perdendo lá na frente. Quantos acidentes não poderia ser evitado se as pessoas tivessem o processo da paciência, esperar o tempo certo para que não tivesse feito aquela ultrapassagem de risco, que pode ser a última ultrapassagem da sua vida. Será que você está na estrada da vida e não aproveita a própria estrada, não aproveita a própria vida? Então, dentro desse contexto, eu trouxe essa história para nos trazer para a nossa realidade, para nós nos refletir que nós não precisamos sair aos desesperos, passando por cima. O que você mais vê hoje em dia
é as pessoas, ninguém querendo colaborar um com o outro, passando por cima de tudo, não esperando a sua vez, corta a fila, não dá a preferência para as pessoas que na quais já tem direito. Então, se você usar isso dentro do seu contexto, usando adequadamente, as coisas vai sair com a produtividade maior, com o mínimo de estresse possível. Então, essa é uma bela história para nós trazer para a nossa realidade, entender que o trabalho faz parte, mas cada pessoa trabalha de uma forma. Às vezes você olha para uma pessoa e você vê aquela pessoa que você olha assim, não, essa pessoa não tem futuro, mas ela está planejando, porque o planejamento é mais importante do que a ação propriamente dita, porque não adianta você querer fazer as coisas sem planejamento, que na grande maioria vai dar muito errado isso. Então, o planejamento, não sei quem foi que falou certa vez que se der uma hora para você, então primeiro você precisa passar os seus 55 minutos planejando, para os 5 minutos você entrar em ação. Tem um corredor aí que ele se preparou 4 anos para correr 9 segundos. Tem pessoas que desistem nos 2 meses e quer ter sucesso. Imagina você passar por uma preparação durante 4 anos para você saber que na sua competição só vai durar 9 segundos. Isso é foco, é objetividade. Entrou toda essa história desse lenhador para a nossa vida, para a nossa atualidade. Eu sei que é das histórias antigas, mas isso faz um processo, faz um contorno. Se a gente observar isso, a gente pode tirar muitos aproveitos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para nossas realizações. Agora eu quero falar também para vocês, nessa próxima metáfora da vida, sobre o jardineiro com o pote furado. Ou seja, tinha um jardineiro que ele todos os dias pegou 2 potes, um pote é, normal, sem furo algum, e um outro pote furado. E ele amarrou esses 2 potes numa ponta de uma vara e a outra. E ele andava na estrada carregando da cacimba, ou seja, trazendo aonde um desses baldes derramava água à beira da estrada e o outro não derramava. E ele foi tempo a vida toda passando com isso, mas ele não observava aquele processo, já era automático. Quantas vezes nós nos fazemos algo treinado pelo nosso cérebro no piloto automático? Todos os dias de manhã ele ia buscar essa água porque não tinha água na torneira, não tinha água dentro de casa. Quem é do interiorzão aí nos anos anteriores, antes dessa modernização, sabe o quanto difícil era. Ele tinha que buscar essa água lá no tanque, lá na cacimba, lá no lago, lá no rio, ou seja, onde tivesse as pessoas iam buscar. Era aquela fila de gente buscando essas águas. E aí, de repente, quando foi um dia, ele já estava desistindo, o pote velho, ele saiu de lá, foi até a localidade para comprar um outro pote. Foi quando ele conversou com um dos colegas, uns amigos dele, e falou: eu vou ter que comprar porque esse pote aqui não está segurando mais água. Quando eu chego aqui já está pela metade e aí é uma viagem perdida. Foi quando um outro sábio olhou para ele e falou: você está vendo qual a utilidade desse pote? Ele falou: não, não tem utilidade nenhuma. Ele falou: tem sim. Olha a beira da estrada, olha o tanto que está florido do lado da água que está derramando. A água é vida, ou seja, mesmo ele carregando, transportando aquele pote furado, estava tendo alguma utilidade. É que nós olhamos para as coisas de um ângulo diferente. Por que eu trouxe essa metáfora, essa história? Para nos orientar que tudo na vida tem utilidade. Nós temos que parar de julgar as outras pessoas dizendo que aquelas pessoas não têm utilidade nenhuma, que aquele objeto não tem mais utilidade. Aquele objeto sim tem utilidade, mas as pessoas estão hoje no uso do descartável, tudo é eliminado sem estudar a fundo qual
o procedimento, se aquilo pode ser reutilizado para alguma outra coisa. Ou seja, mesmo ele ali derramando a sua água, estava fazendo uma outra função, talvez ainda mais importante do que aquele outro que não estava derramando a água. Logicamente que a natureza daquele equipamento, ou seja, daquele objeto, foi para transportar água sem ter os desperdício, que é para outra utilidade. Mas depois que ele passou daquela utilidade, ou seja, do prazo de validade, ele passou a ter utilidade para outras coisas. Então a gente tem que observar esse contexto antes de a gente sair descartando, antes de a gente sair julgando. Faça uma autoavaliação, faça uma reflexão sobre você mesmo para ver se isso tem sentido ou não, porque só assim a gente consegue ter esse foco, essa visão, esse objetivo. Então era essa metáfora que eu estava trazendo para vocês, que aqui nesse bate-papo, porque história, ninguém é obrigado a concordar, é uma história, se a pessoa ver, se conectar, fizer sentido, tá tudo certo, se não fizer, tá tudo ótimo, cada um de nós temos a vida que merecemos. O que não vale é a gente ficar reclamando das pessoas. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ficar do lado de pessoas que só reclamam. É uma tristeza, porque aos poucos seu cérebro vai se adaptando a essa realidade, porque o nosso cérebro ele aprende o que nós falamos lá dentro da biologia por osmose, ou seja, de uma certa forma, tudo aquilo que você vai ouvindo, você vai aprendendo. Só para você observar um exemplo prático. Você vai numa festa, tá lá aquele paredão lá com aquelas músicas lá tocando. E aí, quando você vem embora, aquela música fica dentro do seu ouvido, ou seja, na sua cabeça ali, ela vai ali ficar sussurrando, ou seja, aquele ruído por alguns dias ou por algumas horas, dependendo muito das pessoas, cada um de nós reagimos de uma forma diferente. Mas eu não sei se com vocês, se vocês já observaram, esse ruído fica dentro, não só esse ruído dessa música, mas qualquer um outro local que você esteja passando pelo ruído, a gente fica com esse barulho dentro da nossa cabeça. Então, essas metáforas são interessantes para transformar a vida das pessoas, mas precisa ela se dizer assim, chegou o momento de eu me transformar. É fácil? Não, só que é possível, mas vai depender muito da sua força de vontade, da sua exigência, do seu foco, do seu objetivo. Se você cruzar os braços e achar que as coisas vão mudar, nada vai mudar. Se você achar que a outras pessoas vai mudar para poder melhorar a sua vida, esquece disso. Não coloque expectativa em ninguém na sua vida. Agradece a Deus por estar vivo, por estar bem, de saúde física e mental, e vá em busca dos seus objetivos, porque a partir do momento que você está bem, você consegue transmitir isso para as outras pessoas. Mas se você realmente não está bem, esperando que as outras pessoas fiquem bem, elas não vão ter, você não vai ter sucesso e nem felicidade nunca, porque a felicidade sua, já falei anterior, está dentro de você e ponto final. No dia que você entender isso, tudo vai mudar. Agora, para mudar alguns hábitos seus, você precisa também ter dedicação. Não basta só a vontade. Tem pessoas que têm vontade, mas se não tem a coragem, não vai dar em nada. Porque aquela motivação, ela vai embora. E motivação é igual banho, tem que fazer todos os dias. Você tem que renovar. Quando você faz isso todos os dias, você vai ver que se torna praticamente no piloto automático. Se você tem costume de fazer uma caminhada, você todos os dias quer caminhar. Mas se você bota na cabeça que vai fazer, vai uma semana, na segunda semana já desiste, o seu cérebro vai bater palma para você, dizer assim, eu venci. Todas das suas desistências, o seu cérebro agradece. Porque, como falei, o nosso cérebro não foi feito para vencer, foi feito para sobreviver. Ele está no modo sobrevivência. Estamos sobrevivendo, está ótimo. Nós é que temos que lutar contra isso, é nós que temos que treinar. Quando você vê uma pessoa vencendo na vida, foi porque treinou.
Você não vai ver alguém fazendo uma apresentação sem ter passado por um treinamento. As pessoas viram e falam que é dom. Talvez tem pessoas que já veio ao mundo com muitos talentos, com muitos dons, mas se você não treinar, você vai se perder em algum momento da vida, nas distrações. Então, treinamento é muito importante. Já ouvi muito, porque tal jogador não treina, porque isso, ele tem talento. Imagina se esse cara treinasse. Imagina se essa pessoa treinasse para tanto de habilidade, o que ele ia desenvolver. Eu, para hoje, estar gravando, estar passando esses conhecimentos, essas informações, não caiu do céu. Aos 20 anos eu era analfabeto e a minha ideia era de transformar em mim primeiro, fazer essa transformação, buscar os meus conhecimentos. Mas eu fiquei muito tempo, mais de uns 20 ou 30 anos, buscando esses conhecimentos, porque para mim, chegou esse momento de eu estar transmitindo isso para as pessoas. Eu sei que tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso ainda. E está tudo bem, mas aquelas pessoas que realmente dizem assim, não, esses conteúdos, essas informações faz sentido, eu vou me transformar e não importa a idade que você tem, está na hora. Porque eu também fiquei muito tempo buscando os conhecimentos e achando que era só para mim, mas eu parei, parei com essa arrogância. Hoje tem as plataformas, tem o YouTube, tem outras formas de você levar os conhecimentos e eu estou transmitindo. Se tiver alguém interessado, está tudo bem. Eu sei que se vocês começar a seguir passo a passo esses objetivos, pensar diferente, se o que eu estou falando não tem sentido, mas se conectam as pessoas que têm sentido. Certa vez um aluno perguntou qual era o melhor professor. Eu falei, digo, o melhor professor é aquele que ele fala e você entende. Um fala e o outro é entendido. Esse é o melhor professor. Não estou dizendo que pode ser eu. Se para vocês o que eu falo não tem sentido, procure uma outra pessoa, procure um outro profissional. Agora não fique sem ferramenta, não fique só nas redes sociais, só consumindo conteúdo tóxico, que você vai ser mais um intoxicado da vida. Daqui para frente, principalmente com o desenvolvimento da inteligência artificial, só vai sobreviver, digamos assim, o mercado aqueles que são curiosos, ou seja, aqueles que têm curiosidade em aprender, não passar por cima de ninguém, para ver as coisas em busca daqueles resultados, ver, testar se isso mesmo dá certo ou não e sempre pensar no positivo. Thomas Edison, gosto muito desse exemplo. Ele tentou mais de 10 mil vezes para produzir a lâmpada elétrica e as pessoas riam, debochavam, falavam que ele estava perdendo tempo, tinha errado e ele falava, eu só aprendi mais uma forma de não dar certo. Ou seja, se você insistir, você vai conseguir produzir a sua própria receita. Se você pega uma receita pronta, você vai copiar e você vai produzir aquele alimento, digamos assim, praticamente daquela mesma forma. Mas tenta fazer de uma forma diferente, com novos ingredientes, com novas texturas, com novas temperaturas, e você vai descobrir a sua própria receita. E quando você descobrir a sua receita, isso vai internalizar na sua mente. Você é quem escreveu aquilo ali. Isso vai trazer todo o sentido para você. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, dessas metáforas, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. E essa próxima metáfora que eu vou falar é muito semelhante a essa outra também que eu falei desse velho jardineiro. É sobre um jovem, uma criança, adolescente, estava lá na vila, muito triste, e ele sonhava em ter sucesso na vida, só que ele ficava, tudo que ele fazia, ele fracassava. Aquelas pessoas que fazem as coisas, começam a coisa e vai, tudo fracassa. Por que fracassa? Porque desenterra a semente antes de nascer, antes de colocar o fruto, já corta a árvore. Então você precisa esperar o tempo das coisas. E esse jovem muito triste, está lá, quando foi um dia ele procurou o sábio, ou seja, um senhor de idade, que tinha muito sabedoria, muito conhecimento, e ele foi e falou que se ele podia ajudar ele. Ele falou, eu posso ajudar você, só que você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que
carregar a água daquela cacimba com um balde furado. E ele ficou imaginando por um mês inteiro, para ele carregar a água da cacimba até o tanque com um balde furado. E ele ficou imaginando, isso é impossível. O que é que eu vou fazer? Ele começou, na primeira semana, não tinha quase nada de água ainda naquele tanque, porque a água que ele transportava derramava no caminho. O balde estava furado. E aí passou. No último dia lá que ele chegou no poço, lá para poder fazer, aí tava, né, o sábio lá esperando ele no tanque. E ele ali com o último balde, quase nada de água. Aí ele falou assim, rindo, aquele sábio rindo à toa. E ele preocupado, ele falou, e agora? O que é que esse senhor, o que é que esse velho está esperando de mim? Está zoando comigo 30 dias eu aqui carregando essas águas, já pensei em desistir, mas eu insisti. E ele aqui zoando aqui comigo. Quando ele se aproximou, ele falou, parabéns, você conseguiu a sua meta. Aí ele ficou assim parado, eu consegui, mas não tem água no tanque. Ele falou, não, mas não estou falando da água. Eu estou conseguindo do teste. Não foram 30 dias que eu pedi para você carregar água e você topou e você aceitou? Então, isto justamente é um teste, porque se você eu te desse um balde que não fosse furado, você ia trazer a água, logo você enchia o tanque estava cheio e resolvido o problema. Você passava no teste, você estava motivado. Mas com o balde furado, você praticamente ia desistir, porque tudo que você estava fazendo estava indo embora. É igualmente você plantar uma semente. Você planta hoje, você não vê ela brotando ali, ela vai passar por um processo ali dentro. Se você pegar o microscópico, você vai ver que ela já está em processo da germinação. As reações químicas e biológicas estão acontecendo não a olho nu, ou seja, na forma invisível, lá debaixo da terra, e ela vai penetrando as suas raízes, e você fez por onde alcançar esse sucesso. Olha para trás, o tanto de flores, novas vidas surgiram. Por quê? Porque você estava fazendo esse trabalho silencioso dentro desse processo. Então, o que eu quero trazer essa metáfora para nós hoje é para dizer que não importa como que está a sua vida hoje, dificuldade nós temos. Se você hoje desistir, amanhã você vai ter que recomeçar de novo. Lembro certa vez, lá em 94, quando eu fui para São Paulo, analfabeto, fiquei 4 meses desempregado na casa de um tio meu, e as pessoas, era 2.000 quilômetros de São Paulo até a Bahia, e as pessoas lá, os meus parentes, os meus primos, agradeço até hoje, me davam dinheiro para me voltar, porque eu não consegui emprego. O meu primeiro emprego foi lavando rua em São Paulo, depois de 4 meses. E eu falava para as pessoas, eu não vou retornar, eu já estou aqui, eu vou em frente, porque o meu sonho, meus objetivos, eu tenho que plantar minha semente. Depois de 4 meses, consegui aí uns empregos, seja lavando rua numa construtora, e fui galgando e fui passando por várias profissões, várias funções e estudando até ter minhas graduações, minhas pós-graduações, mas não é sobre título, é sobre conhecimento, sobre realizações, sobre sonhos, sobre os objetivos que eu na qual fui em busca dessas realizações para transmitir isso para vocês. Se fizer sentido, tá ótimo, se não fizer, tá tudo bem, porque cada um de nós colhemos da semente que plantamos e está tudo certo. Então, esse jovem se alegrou com tudo isso. Ele viu que a importância dele era dar continuidade no projeto, porque mais cedo ou mais tarde ele ia colher fruto das sementes que ele estava plantando. Até então, não era sobre água que ele estava trazendo, não era armazenar água, era produzir, ou seja, fazer que aquele caminho voltasse a ter flores e crescesse. Da mesma forma, lembrei de outra metáfora do senhor que andava dentro do ônibus, todo dia ele ia trabalhar, e aí lá do lado da janela tinha uma senhora que ficava jogando umas coisas para fora do ônibus. Ele se aproximou e perguntou, o que que a senhora tanto faz aí? Ela falou, eu jogo semente.
Semente para quê? Porque mas esse caminho não tem vida, possivelmente vai ficar assim, né? Se eu colocar alguma semente, possivelmente elas podem germinar e nascer. Eu falo, você tá é louca, como é que vai nascer semente numa terra dessa? O vento leva, os passarinhos, tudo aí, entendeu? As formigas carregam. Ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Passou alguns anos, ou seja, um tempão, e aquela senhora deixou de andar naquele ônibus. E ele foi e perguntou para o motorista como que estava, como é que era aquela velhinha. Falou, não, ela faleceu, faleceu. Foi, entendeu? Porque ele viu isso, que naquela estrada tinha umas flores, tinha nascido alguma semente do que ela tinha jogado. Aí ele falou, nem valeu a pena, tudo que ela fez, jogou aí, mas hoje ela não está colhendo. Aí andou mais para frente, né? Viu lá umas crianças, né? Brincando, feliz. Aí outras dentro do ônibus comentando, mas que tal flor, que tal não sei o quê. Aí ele foi e entendeu, né? No outro dia ele foi lá e começou novamente, né? Começou a jogar semente. Ou seja, ele entendeu que não era para ele. Mas hoje você conhece algumas pessoas e as pessoas falam que não vai plantar mais uma semente porque não dá mais tempo. Você viu as pessoas aí de 40, 50 anos já desistiram da vida, porque diz que não vão plantar porque elas não vão se alimentar. Ô criatura, não tem só você no universo, tem outras espécies, tem outras pessoas. Faça a sua parte, continue plantando a sua semente. Se você na qual não se alimentar, você deixa para as futuras gerações, para os seus filhos, para os seus netos e outras pessoas que vão vir depois de você, porque aqui é uma passagem. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos com um contrato, e esse contrato vai ter fim. Deus vai escrever, vai pegar o lápis e vai escrever fim na nossa história. Não sei quando e nem como, mas esse momento vai chegar. Entenda esse processo. Quando você entender isso, você vai viver bem melhor, feliz, porque você sabe que você vai ter um fim. Você sabe que você tem que pegar e transmitir os seus conhecimentos. Foi o motivo pelo qual eu cheguei ao momento de eu cuidar, de eu passar esses conhecimentos para outras pessoas. Venho fazendo isso com meu filho, venho fazendo um trabalho excelente, um trabalho extraordinário. Eu sei que tem interferência de outras pessoas falam que não vale a pena e está tudo certo, porque eu não busco aprovação, eu sei para onde eu vou, quem sabe para onde vai, ninguém tira esse foco, mas para as pessoas que ficam ali esperando a aprovação de outras pessoas, infelizmente a sua vida vai ser um fracasso. Não estou aqui de hipótese alguma torcendo contra você, eu torço a favor de você, mas para que você possa ter sucesso, você tem que sair da zona de conforto, você tem que começar a plantar a sua semente. Qual semente você está plantando? Você está plantando a semente do bem ou a semente do mal? De repente você fala, mas eu não estou plantando. Você está plantando sim. Todos nós plantamos, ou a semente do bem ou a semente do mal. Não tem para onde correr, mesmo que de forma inconsciente, é porque você ainda não entende. A partir do momento que você entender isso, você vai começar a entender essa realidade, a ver todo esse processo de forma diferente dentro dessa realização. Então, na verdade, é assim, entendeu? Tudo na nossa vida nós precisamos passar por esse processo. Então, essas metáforas da vida são coisas maravilhosas que eu venho trazendo para esse contexto do nosso dia a dia, porque isso faz parte da nossa realização e a gente precisa hoje buscar conhecimento, porque o mundo de hoje vai ser o mundo, é a moeda mais valiosa que tem, é a moeda do conhecimento. Ou seja, o dinheiro ele se acaba, o dinheiro é transmitido, você pega o dinheiro propriamente dito e você transfere para outra conta e ele não volta. Já o seu conhecimento, quanto mais você transmite para outras pessoas, mais ele internaliza na sua mente. Tanto é que é uma das formas de a gente aprender mais é ensinando. Se você já tem esse conhecimento, essa sabedoria, esse dom que Deus te deu, transmita para outras pessoas, porque quanto mais você o faz, mais você aprende. É simples assim. Diferente, por exemplo, da sua conta bancária, que se você tiver R$ 10 e transferir para outra pessoa, ele não vai voltar mais para você. Mas com o conhecimento é diferente.
Quanto mais você transmite, mais aquilo se internaliza, porque o nosso cérebro aprende. Uma das formas de aprender é por repetição. E quanto mais repetimos, mais aprendemos. É simples assim. É igual quando a gente foi começar a andar. A gente andou ali a primeira vez, dava aqueles primeiros passos com as perninhas ainda molinha, caía, depois levantava. E quanto mais nós vamos andando, mais nós vamos aprender a andar. Logicamente que vai chegar uma época que as pessoas vão passar pelo processo de regressão, principalmente na velhice, mas aí é um processo biológico, natural, e nós estamos sempre aprendendo, porque sempre tropeçamos, sempre caímos, ou seja, se a gente já tivesse aprendido, já não caía mais. Então na vida é assim, a gente nunca sabe tudo, precisa sempre aprender, tem essa humildade. Mas sobre a autorrealização, nós não vamos conseguir alcançar tudo aquilo que a gente almeja. Mas seja objetivo, agradece a Deus por você já ter conseguido. E nós comemoramos isso porque o nosso cérebro entende que isso é importante, essas comemorações, para que a gente possa alcançar esses resultados. Eu quero falar de uma metáfora aqui, de uma história para vocês de 4 jovens. Tinha 4 jovens que chegaram num dia, chegaram no dia da prova e não foram para essa prova. E eles usaram de má fé com o professor. Falaram, nós vamos pegar esse professor e nós vamos enrolar ele. Não chegaram no dia da prova, nenhuma segunda-feira. Como é de costume, eu estou com a rinite meio atacada, mas faz parte do processo. Não se importa. O importante é não desistir e ir em frente. Dificuldade, transtorno nós temos. E aí, esses jovens chegaram na sala de aula na segunda-feira. Chegaram na terça-feira, porque a prova tinha sido na segunda, e na terça-feira eles chegaram lá, falou, professor, rapaz, não deu para nós vir fazer a prova, porque a gente foi em um casamento, e nesse casamento o carro quebrou na nossa volta, e nós ficamos o dia todo, estamos até agora, não fomos em casa ainda, tá vendo o nosso estado aqui, todo sujo de graxa, eles lá tinham se melado ali com algumas graxas em algumas oficinas ali do lado, e foram lá fazer esse papel com o professor, né? Aí o professor falou, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês vão para casa, eu vou dar 3 dias para vocês. Vocês voltam aqui sexta-feira fazer a prova. Daqui até sexta-feira vocês conseguem estudar? Ah, consigo. Aí garantiram coisa toda e foram para casa. Chegaram lá, começaram cada um, né, se reuniram, estudaram. Quando chegaram, né, decoraram todas as matérias da prova, decoraram mesmo. Falando, dessa vez não tem como nós não tirar 10. Quando chegou lá na hora da prova, né, o professor colocou um em cada canto da sala e ficou no centro, né? Ele ficou, ou seja, com ele eram 5 pessoas na sala, os 4 alunos e ele. E aí ele botou lá e tinha 4 questões na prova. Aonde que o carro tinha quebrado? Qual era, qual era os nomes dos noivos? Aonde que o carro tinha quebrado? Qual era a cor do carro e qual era o ano do carro? Só essas 4 perguntas. E embaixo, se as respostas forem iguais, vocês estão aprovados com nota máxima. Logicamente que eles olharam aquela prova, nem entenderam. Ou seja, com certeza, ou seja, a prova, as respostas eram diferentes. Como esperado, nenhuma das respostas bateram, porque não tinha como alguém ter estudado sobre isso. Então, por que eu quero trazer essa história? Para a nossa honestidade. É sobre honestidade que eu quero falar. Se você for uma pessoa desonesta, as pessoas mais cedo ou mais tarde vão descobrir a sua máscara. E essa máscara vai cair. Então seja você mesmo dentro dessa realidade. E não importa o que vai acontecer, porque se você age com lealdade, dentro da sua ética, você vai ter apoio. As pessoas vão confiar em você. Mas se você age de má fé, as pessoas também vão descobrir, porque a mentira, ela não, tem a perna curta, a mentira, ela anda muito mais rápido. Esse processo da desonestidade
quando você fala, você não consegue repetir. Se você inventar uma mentira qualquer para uma outra pessoa e amanhã você precisar novamente repetir, você vai falar, entrar em contradição. É o que a gente fala, entrar em contradição. É o motivo pelo qual, às vezes, você vai a uma entrevista e você reprova, você perde uma venda, você perde. Por quê? Porque as pessoas lêem, as pessoas hoje já têm a capacidade de ler pessoas, ou seja, não lê 100% dos pensamentos, mas através do gesto, através da postura, da forma na qual a pessoa fala e faz, as pessoas já analisam se aquela pessoa está agindo dentro da ética ou não. Então, esse processo é muito importante que a gente entenda que trazer essa honestidade para a nossa vida é fundamental. Então, hoje a gente precisa treinar o nosso cérebro para falar a verdade, porque a partir do momento que você fala a verdade, você fica a ver sua mentira, você não vai ser uma pessoa que vai agir com desonestidade, ou seja, esses 4 alunos estudaram em vão, ou seja, quiseram passar a perna no professor e na cal, eles quem foram, levou a rasteira foi eles mesmos. É assim, na vida desse jeito, porque o mal do sabido é achar que todo mundo é besta, mas todas as outras pessoas também têm as suas espertezas, têm as suas sabedorias, de tanto apanhar na vida dessas maldades dessas pessoas, acaba desenvolvendo esse pouco desses conhecimentos para que elas possam alcançar também os seus êxitos na vida. Então é assim, seja honesto, porque a honestidade vai te dar resultados positivos na sua vida. Logicamente que a árvore que dá mais fruto é aquela que leva mais pedrada. Você não vai ver alguém aí atirando pedra em uma árvore sem frutas, se ele está com o objetivo de colher frutos. Ou seja, quando você vê aquela árvore linda e maravilhosa, lá vai ter, na sua vida é assim, na nossa. Ou seja, as pessoas dentro de uma família, aquela pessoa que se destaca mais é aquela que mais procurada, mas é porque Deus deu esse dom. Continue plantando essa semente, dê essa continuidade. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, para não se estender muito. Tem mais outras metáforas que eu vou falar em outros vídeos para você, mas eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar passando esses conhecimentos, essas informações. Minha rinite também está atacando. Se para vocês esses conteúdos vêm fazendo sentido, tá tudo ótimo. Compartilha com outras pessoas, porque isso faz a diferença. Assim como fez na minha vida. Vai demorar, vai ser pelo processo contínuo, sim, porque a estrada da vida tem vários transtornos, não é uma linha reta, nós vamos passar por muitos transtornos, muitas dificuldades, mas não vamos acelerar o processo, vamos esperar os tempos certos. Tem pessoas que arrancam a semente antes de nascer, ou seja, não espera o tempo das coisas. Então Deus já deu essa oportunidade para que nós possamos estar aqui. Então vamos agradecer todos os dias, vamos seguir os passos deles. Tem pessoas que têm um foco em religião, né? E aí cada um resolve, cada um faz do seu próprio jeito. E a vida é assim. Agora, o que não vale é a gente ficar reclamando, querer medir o nosso progresso com regra de outras pessoas. Isso vai trazer uma série de transtornos. Então, faça da sua forma, continue aí, continue cuidando das árvores, que ela vai produzir diversos alimentos para transportar para outras pessoas e outras pessoas vão ficar felizes. Com certeza você vai ver alguém falando para você depois que você conquistou, se espelhou em você para ir em busca dos seus conhecimentos, das suas realizações. Isso não tem preço, mas tem valor. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.